Olá, eu sou a Aline Gal e vamos dar início a mais um Pod Rio Business. E hoje aqui na minha bancada eu trago Hichem Tanuri. Gostou do nome? É diferente mesmo, mas ele é uma pessoa incrível e ele vai falar sobre o quê? Sobre seguro de vida. Seguro em vida. Como que você vê essa parte na sua vida? Olha, você é aquele tipo de pessoa que tem seguro de carro, seguro de casa e esquece de você? Pois é, ele vai fazer você parar para pensar em você, se colocar em primeiro lugar. É essa a missão do Hichem. Hichem, bem-vindo ao Pod Rio Business. Muito obrigado, Aline. É um imenso prazer estar aqui com você. Para mim é maravilhoso eu poder divulgar todo esse trabalho e também poder tirar algumas místicas daquilo que hoje a pessoa vê como uma coisa tão ruim, a pessoa vê como um chamariz da morte, né? Algumas pessoas muito falam disso. Sim. Então a ideia hoje é justamente a gente esclarecer alguns pontos, trazer luminosidade, solidez e explicar um pouquinho sobre quais são as ferramentas que hoje um seguro de vida pode ser para você e para sua vida. Que maravilhoso. E aí a gente vai começar falando seguro de vida em vida, né? Porque tem esse processo que muitos pensam que seguro de vida é para morte, né? Aquilo que você colocou. Então é seguro de vida em vida. Mas antes a gente tem que falar do Hichem, né? Com certeza. Então, Hichem, primeiro começa pelo seu nome, vai, que o nome é diferente. Eu não vou falar muito do meu nome, minha origem é árabe, né? Então, tem muita gente que às vezes, quando ouve meu nome, pensa que é japonês, pensa que é alemão, árabe. Mas o modo como eu falei tá correto? Correto, então, Hichem. Tá. A menos que você esteja no Líbano, aí é Hichem. Mas, Hichem. Tudo bem, o brasileiro dá um jeitinho em tudo, né? O brasileiro dá um jeito em tudo. E aí a ideia é justamente essa. Contar um pouquinho da minha história, trazer um pouquinho de como eu acabei nesse meio. E como? Para mim, o comércio, ele sempre foi parte da minha vida. Meus pais eram comerciantes. É muito natural da cultura árabe, né? O comércio, né? Sim. Meus pais foram comerciantes. Meu avô veio e constituiu o comércio aqui, o primeiro comerciante da família. Então, veio do Líbano, trouxe isso para cá. A gente abriu uma loja no Brás, em São Paulo. Meus pais tocaram essa loja por mais de 40 anos. Então, você não é carioca, para começar, é um árabe paulista. Paulista. E aí, vim vivendo a minha infância toda dentro da loja dos meus pais, ajudava ele na loja. Com 15 anos, assumi a loja pela primeira vez sozinho. E aí, como foi essa experiência? Foi garoto de 15 anos. Exatamente. Dinheiro vai, dinheiro vem, roupa vai, roupa vem, entrega vai, entrega vem. E a gente acha que nunca vai dar certo, mas no final das contas, tudo dá certo. Com 15 anos você assumiu o compromisso da loja. Isso. Foi a primeira vez desde que meus pais tiveram a minha irmã, que é mais velha que eu, 3 anos, que eles viajaram juntos. Eu fiquei muito feliz, porque para mim foi uma realização pessoal. Permitir que os dois fizessem a primeira viagem juntos desde que o primeiro filho nasceu. Né? Nossa, que fantástico. E imagina o Hichem tomando conta da loja com 15 anos de idade. Eu não consigo imaginar uma pessoinha com 15 anos. Meu pai ficava meio desesperado, não sabia, né, se ia dar certo. E aí, no final das contas, me desvirtuei um pouco do rumo comercial, né? Então, passei num processo de um concurso público, virei oficial do Exército. Meu Deus, verdade. E aí você, Hichem Tanuri, oficial do Exército, mas sempre a lojinha sempre na cabeça, né? Inclusive, existiam alguns eventos no Exército que existia a possibilidade ali, né, de gerar alguns recursos, arrecadar dinheiro, né, por meio de processos ali, lojas, revendas de materiais militares, que a gente fazia em alguns eventos específicos, né, dentro da AMAN, que é um dos eventos que é mais famoso lá, que a gente chama de Olimpíadas Acadêmicas, que é onde os grêmios das armas, dos cursos, né, eles fazem a arrecadação para poder sustentar o custo do próprio Grêmio ali no decorrer do ano. E aí, lá, novamente, o Hichem comerciante veio à tona. Graças a Deus aí tivemos algumas sacadas que diferenciaram ali os nossos produtos e aí a gente acabou tendo uma arrecadação bem interessante. Olha. E aí, graças a isso, naquele ano onde eu estava junto na gestão, eu era o gestor financeiro, né, da agremiação, a gente conseguiu fazer uma arrecadação ali que permitiu a gente trocar todas as instalações dos grêmios, aderir novos eletrodomésticos. Uma super arrecadação que vocês fizeram. Graças a Deus, deu tudo certo, né? E, além disso, né, conseguimos ali promover ali algumas renovações dentro do próprio Grêmio da Arma de Engenharia,
que é a arma na qual eu sou formado hoje. Uhum. Então, eu como militar de carreira, eu tive a oportunidade de aflorar o meu lado comercial de novo algumas vezes ali dentro da instituição. E hoje você continua militar ou não? Não, não. Depois da formação, né, eu fui servir no norte e voltei como instrutor da academia militar. E aí Instrutor dentro de que área? Explica mais que a pessoa não entende nada de militarismo. Vou explicar. A academia militar hoje é o âmago do oficialato do Exército, né? Então é onde são formados todos os oficiais de carreira do Exército. E aí eu fui convidado a ser instrutor da academia militar para poder participar do processo de formação dos militares de engenharia, que iriam assumir ali as funções deles em todos os rincões do país. Então, dentro dessa possibilidade, foi uma honra tremenda para mim eu poder fazer parte dessa formação de inúmeras turmas ali que hoje comandam os pelotões aí ao longo de todo o Brasil. Muito legal, né? E assim, servir um pouco e é um modo até de gratidão, né? No local que você aprendeu tanto também, né? Sim, sim. Foi uma maneira de retribuir, né? Tudo aquilo que me foi dado ali de oportunidade. Fantástico. Mas nem tudo são flores, né? Às vezes a gente acaba se desvirtuando ali de alguns caminhos. Então, o meu caminho tomou um rumo diferente, de fato, né? Não segui a carreira convencional. E no ano passado eu optei por fazer o meu desligamento da força. Então, eu pedi a demissão do Exército. E aí você pediu a demissão do Exército para empreender. Para me tornar empreendedor. Ou seja, baixou a loucura, né? Porque todo empreendedor é um pouco louco, né? A gente tem isso assumido. De poeta e louco, De né? poeta e louco, todos temos um pouco. Empreendedor, então, nem se fala. Aí você desistiu, você resolveu deixar o Exército. Optei Se pelo desligou. desligamento da força, solicitei o meu processo de demissão para reserva não remunerada e abri a minha própria empresa, que na verdade é uma corretora franqueada da Prudential. Então, Excelente, que é um nome pesado, né? Você tem uma estrutura boa também com você, né? exatamente, uma empresa secular, praticamente 1,5 século de construção. Nossa, Só no Brasil são mais de 40 anos atuando no Brasil, há mais de 22 anos como financeiro independente, que hoje traz todas essas ferramentas financeiras, né? Então, já tirar a primeira mística do seguro de vida, que não é só um seguro de vida, a gente utiliza justamente como uma ferramenta financeira para proteger diversas modalidades do dia a dia das pessoas. excelente. E aí, dentro dessa realidade, abri o meu próprio negócio. Graças a Deus, hoje eu tenho uma carteira de mais de 160 clientes. Então, estou construindo a minha carteira e estou com algumas possibilidades ali de projeção futura dentro da própria Prudential. Então, existem modalidades de franquia que a gente pode adquirir para poder promover e ramificar a capacidade, a capilarização, né, do seguro de vida dentro do nosso país. E aí... E que ainda é uma... A gente tem... Eu estava falando hoje mais cedo com uma outra entrevistada que a gente tem uma cultura do investimento no Brasil muito pequena ainda, né? Tem R$1 trilhão investidos em poupança ainda no país, né? Então, é um público que ainda tem medo de investir ou mesmo de se proteger, né? Exatamente. E aí, dentro dessa realidade, a ideia do nosso trabalho é justamente a gente projetar para as pessoas aquilo que elas mais temem. Porque muitas das vezes as pessoas elas trazem essa ideia de que eu quero construir o meu patrimônio, eu quero garantir a estabilidade financeira da minha família, mas às vezes elas esquecem de parar para pensar em dois pronomes que são muito importantes, né? Acho que eu falei até errado, acho que não são nem pronomes, né? É o se e o quando, né? São dois artigos extremamente importantes. Que aí o se, alguma coisa acontecer no meio do caminho, e o quando algo vier a acontecer. Porque tem muita gente que pensa em toda a projeção, toda a construção financeira e esquece de se precaver. Porque, como você bem falou no início da nossa conversa, tem gente que faz o seguro do carro, o seguro da casa, o seguro até do celular, do né? computador. Mas quem da que câmera, constitui... né, Ítalo? Exatamente. Quem constituiu tudo isso? Quem construiu tudo isso? A pessoa. E ela mesma está desprotegida. E aí a ideia é explicar um pouquinho mais como a gente pode trazer essas proteções.
E como que essa pessoa, aí a gente fala aqui para empreendedor, para empresário, que normalmente já atua dentro do seu mercado, tá ali dia a dia, embora a gente fale, né, cara, você precisa estar na parte estratégica. Nem sempre é possível. Eu sou uma que eu brigo comigo, Aline, você tem que estar mais na estratégia, mas eu estou na operação direto, né? Então, como? Se eu paro, para de entrar dinheiro na minha empresa. A realidade hoje é essa. E aí? A realidade Exatamente. da Aline e de muitos, né, Richard? Exatamente. E eu até me ponho no seu lugar, porque eu sou assim também. Eu sou o tipo de cara que tem planejamento estratégico, mas eu gosto de botar a mão também. E aí, dentro dessa realidade, isso vem de uma premissa que meu pai me falava muito, que o boi só engorda sob o olho do dono, né? Ah, E aí o a gente olho, tem que estar sempre em cima. o olho gordo, né? Tem que botar o olho no gado para o bichinho ficar forte. Exatamente. E aí a ideia é justamente a gente suprir as lacunas da ausência, seja ela temporária ou permanente. Então, dentro do nosso planejamento, a gente tem diversas linhas de proteção que vão cobrir você de uma ausência, ou se não for possível te cobrir dessa ausência, pelo menos garantir que o gap financeiro criado nessa sua ausência, porque você bem sabe, por mais que a gente tenha uma equipe por trás da gente, a qualidade ela não é 100%, igual Não. quando a gente está junto, né? E aí isso geralmente gera uma distinção financeira. Esse gap financeiro que as pessoas geralmente só percebem quando o problema acontece. Então, dentro de uma ausência momentânea, a pessoa não pode frequentar o local de trabalho ou a pessoa não consegue atuar como tomadora de decisão, é justamente o momento em que a gente entra com as proteções em vida, que aí a gente traz justamente essa ideia de poder cuidar daquilo que a pessoa não consegue cuidar na sua ausência. Vocês prestaram atenção, proteção em vida. Então, chegou a hora, pessoal, de deixar cair por terra essa história de que seguro de vida é só se a pessoa morrer, vai deixar para o herdeiro, vai não sei o quê. Não, tá protegendo aquela pessoa. E claro, né, vai proteger quem ela decidir colocar no contrato também, mas em primeiro lugar é a pessoa que está sendo protegida, né? Exatamente. E aí, dentro de planejamentos como esse, a gente traz justamente as linhas que suprem a sua ausência, seja no espaço de trabalho, seja em casa, seja cuidando da própria família. Então, linhas superficiais que trazem uma proteção imediata, que trazem uma possibilidade de um tratamento melhorado, porque a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que se baseia, né, que se pesa em cima do plano de saúde. E o plano de saúde ele é essencial, inclusive eu tenho o meu também, tá? Mas às vezes existem coisas que o plano de saúde não cobre ou não permitem cobrir. Se você me deixar, eu vou citar o caso de um amigo meu, né, que eu conheci ele é lá da cooperativa Barra Mansa, daquele do leite Barra Mansa, né? Aham. E ele comentou sobre uma história dele, que ele teve um problema de um entupimento de uma veia no cérebro. Uau! E aí foi fazer esse tratamento pelo plano de saúde, o plano de saúde deu o determinado diagnóstico, ele falou com um amigo dele que era médico, e ele falou, os melhores médicos estão em São Paulo. E ele falou para esse amigo, ok, me passa o contato, eu vou me consultar com eles. Na crença de que o plano de saúde cobriria os exames. Já que era Foi pra São nacional, Paulo, né? plano de saúde nacional. Foi para São Paulo, fez os exames, gastou uma média de R$ 40 mil, mais ou menos. Na hora dele solicitar restituição no plano de saúde, o plano de saúde não restituiu, alegando que esses mesmos médicos, existiam essas especialidades dentro da cidade onde ele estava, e não havia necessidade dele ir até São Paulo. Isso é uma coisa que eu acho fantástica, né, querido? Não havia necessidade de você ir a São Paulo. Desculpa, isso é uma decisão de quem? Do cliente. Para começo de conversa, né? É a vida dele, ele decide onde ele quer fazer. Se ele está pagando por um plano de âmbito nacional, essa pergunta nem cabe, né? Não deveria caber, mas existem lacunas legais que permitem esse tipo de justificativa. Nossa. E aí, dentro dessa realidade, a gente entra com tratamentos, com linhas que envolvem o diagnóstico de doenças graves, com linhas que suprem a pessoa de um determinado diagnóstico, que foi passado por um determinado diagnóstico. E aí, a solução desse rapaz, como é que ele ficou? Saiu do bolso dele. Nossa. E a gente não está falando nem de R$ 4 mil, né? De R$ 40 mil. Exatamente. Não é todo mundo que tem R$ 40 mil para pagar uma consulta Para como investir essa. assim. Para queimar em uma semana de consultas e exames.
Meu Deus. E não é só isso, às vezes a pessoa não tem a dimensão disso. Mas imagina um tratamento de um câncer. Por mais que a pessoa faça o tratamento de câncer, existem medicações que não são pagas pelo plano de saúde. E algumas medicações específicas podem custar até R$ 10.000 mês. Mês. E aí você pega e precisa fazer um tratamento de 2 anos. Se botar na ponta do lápis, são R$ 240 mil. Fora o restante, né? E como é que o seguro de vida em vida colabora nesse sentido? Nesse aspecto, a gente entra com linhas de suporte pro diagnóstico dessas doenças. E aí vem a jogada. O seguro de vida, ele não determina o que você faz ou como você faz. O seguro de vida ele é um planejamento de caráter indenizatório, onde quando você é diagnosticada com uma doença amparada no seguro, o que acontece é que você recebe o recurso contratado. Você recebe o recurso, portanto, se eu quiser comprar bala Juquinha, eu vou comprar a bala Juquinha com licença. Você pode, mas aí dentro dessa realidade a gente entra com um planejamento específico para garantir que dentro de uma realidade como essa você receba recurso suficiente para pelo menos dar um start no procedimento e não ter que esperar ficar rendido ao plano de saúde. Maravilhoso, maravilhoso. É, de fato, o foco está no planejamento financeiro, né? Exatamente. E aí a gente tem outras modalidades que trazem essa questão do seguro como uma ferramenta financeira. Por quê? Aqui a gente está falando muito do tratamento de doenças, mas a gente pode falar muito da estabilidade financeira. Porque você bem falou, né? No seu caso, se você para de trabalhar, você para de receber. Exatamente. Se você tiver que ficar 6 meses parada para um tratamento, são 6 meses sem pagar as contas de casa? 6 meses com tudo atrasado. E aí a gente entra dentro do diagnóstico, se for enquadrado no planejamento do seguro que você fez, esse diagnóstico ele também é coberto. Não precisa esperar fazer o tratamento, você recebe a partir do diagnóstico. E aí você entra com esse recurso justamente para poder suprir essa ausência financeira que você teria nesses 6 meses de recuperação. Aí. Essa lacuna que eu sozinha não daria conta. Exatamente. Ah, Richem, mas o meu plano de saúde pagou todo o tratamento. Ok, mas o plano de saúde não paga a conta de luz, não paga aluguel, não paga a escola dos filhos. Não vai ao mercado, o plano de saúde não vai ao mercado. Exatamente. Eu adoro ir ao mercado, por isso que eu trouxe o mercado para a mesa. Por isso que a gente traz o seguro de vida como um complemento do seu planejamento. Tanto para a questão da saúde, do plano de saúde, como um complemento para o planejamento financeiro. Porque tem muita gente que às vezes fala para mim, tá, Aline? Não, mas eu tenho dinheiro guardado, eu invisto. E aí o que acontece com a pessoa? A pessoa faz um investimento de pequeno, médio, longo prazo. Aí ela tem que antecipar o saque. Aí perde nos juros. Perde um monte. Perde no resgate. Perde a capacidade de aporte. Sim, perde muita coisa. E aí a ideia da inteligência do seguro é justamente trazer essa segurança de não se preocupe, o seu recurso vai estar garantido. É uma super proteção, né? E aí, mais uma vez, você tem seguro do seu carro, eu tenho certeza. Não falo nada. Só aquele processo do tô de olho em você. Por que é isso? Porque agora eu tenho meu seguro do meu filho também. Exatamente. E não só isso, ainda tem um golinho a mais. Porque qual que geralmente é a justificativa para a pessoa não fazer um seguro, Aline? O seguro a pessoa sempre faz para quê? Para não usar. Para não usar. E nesse caso se usa. Exatamente. E se não usar? A gente ainda tem a modalidade do seguro resgatável, que no final das contas, se você não utilizar, lá na frente, você acessa aquele recurso e pega tudo de volta e retorna para o seu patrimônio. E em quanto tempo? Depende muito do planejamento de cada um. Existem pessoas que fazem planejamentos para 5, 10, 15, 20, 30 anos. Tudo depende muito do planejamento financeiro e da capacidade de pagamento. Que aí a gente enquadra aí dentro da realidade de cada um. Aí não dá para fazer... Esse é um dos diferenciais que a gente gosta de comentar sobre o nosso planejamento. É que não dá para fazer uma tabelinha de preços e sair jogando na internet, né? É porque é bem peculiar, né? Bem individualizado, né, Richem? Exatamente. Cada um tem um tratado perfil da maneira que foi criado como uma pessoa única. É isso, a gente está falando... Hoje foi um dia de gravação para falar de pessoas únicas, sabia? Ah, é? Não, minha terceira gravação hoje e todas elas trouxeram essa questão do ser único. Muito, muito bom. Muito... Você está gostando? Eu estou adorando, porque eu estou aqui o dia inteiro, eu estou sabendo de tudo. Agora, me fala uma coisa. A pessoa tem idade para fazer?
o seguro de vida? Existe uma limitação de idade, mas hoje isso é muito flexível. Hoje pessoas até 70 anos podem fazer um seguro de vida. E o mínimo? O mínimo, a partir dos 16 anos, a pessoa já consegue um seguro completo. Outro diferencial das corretoras franqueadas da Prudential, a Prudential ela oferece a partir dos 2 anos de idade uma proteção inicial, que é o que a gente chama de minha primeira proteção. Então, crianças, elas têm acesso a uma proteção de R$500 mil para tratamentos de diagnósticos de doenças graves. Então, já é uma proteção inicial por 2 motivos, né? O primeiro, a maior intensidade de gastos numa criança, ela geralmente é relacionada ao custo com tratamentos de doenças. E o segundo, para criar a cultura da proteção. Por quê? O planejamento, apesar dele ser resgatável, o outro diferencial dele é que ele tem um pagamento por tempo determinado. Então, você não paga o resto da vida pagando o seu planejamento. Existem linhas que elas são vitalícias. Então, dentro de uma realidade de longo prazo, imagina, você, Aline, está com quantos anos? 48. 48. Aí você começa a pagar um planejamento de 10 anos. Quando você vai acabar de pagar? 58. 58. E o seu filho está com quantos anos? 22. Se ele fizer um planejamento de 10 anos, quando ele termina de pagar? 32. Que delícia. E ele mantém essa proteção vitalícia até o final da carreira dele, não precisa se preocupar com a ausência, porque nesse momento é justamente o momento em que ele está aumentando os custos, está indo morar sozinho, casou, talvez esteja tendo o primeiro filho. E aí é justamente o momento em que esse planejamento sai do orçamento e te garante proteção de maneira vitalícia. Que fantástico. Tá vendo, gente? Tanta curiosidade e tanta informação importante. No final desse podcast você vai ter lá, e na legenda também você vai ter os dados do contato do Richem para você atacar essa pessoa e pedir informação para você ter o seu plano e não só o seu carro. O seu carro tem que ter. Mas eu garanto que seu carro não botou a patinha na rua, não saiu da concessionária e não botou a patinha sem o seguro. E você fica aí desfilando sem seguro. Né? Fica aí dando as Gisele sem seguro nenhum. E a ideia é justamente essa, né? Porque adianta o que a gente proteger tudo na vida se o nosso bem mais importante, que é a nossa vida, ela está descoberta. Isso é tão real, né? Eu acho que primeiro parte desse princípio que as pessoas acham que é por causa da morte. Ah, eu vou fazer um seguro para quê? Para deixar para quando eu morrer? Né? Muita gente acha isso. Desconhece. Né? Hoje a gente está quebrando vários mitos aí, porque as pessoas desconhecem de fato tantos benefícios que o seguro proporciona, que na verdade é um seguro barra planejamento financeiro, né? Então Exatamente. Já muda de figura. E fora isso, o poder cuidar não só de si, como da família. Então vamos lá, eu faço o meu seguro, eu posso colocar o nome do meu filho. E vice-versa, o dele também posso botar no meu. Exatamente. E aí, dentro de uma realidade como essa, as pessoas elas conseguem garantir para a família, aí agora o seguro de vida, de fato, né? Que é, na ausência delas, a estabilidade financeira da família. Você sabia que uma família, para ela mudar de uma classe econômica para outra, ela pode levar até 9 gerações? Sim, 9 gerações é o pico de mudança de muita coisa, né? Inclusive, Exatamente. Mudança de classe social. O seguro de vida é a única ferramenta que permite você suprir essa lacuna. E acelera em quanto tempo, em média? Dependendo do planejamento que a pessoa fizer, ela muda de uma geração para outra. Na mesma geração, se bobear? Na mesma geração, se ela bobear. Muda de classe. Por quê? A gente fala muito sobre a questão da morte, mas a invalidez ela também é indenizada. É um papo doido, né, gente? Eu sei. Né? Tem aquele momento, Richard. É um papo doido, não é Ítalo? A Ítalo tá ali pensando. É porque é meio doido isso, Ítalo. Para pensar, do nada. Mas, eu fiz com você o seguro. No mesmo dia eu viajei, lembra? Lembro. Aí ele falou para mim, cuidado você na estrada. Exatamente. Por quê? A gente tem que garantir que... Me avisa quando chegar. Exatamente. Porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu comercializo esse tipo de planejamento, mas eu sou aquele que, se Deus quiser, eu nunca vou pagar um benefício por morte, né? Eu sou aquele cara que eu torço para sempre as pessoas quererem resgatar o planejamento. É Ou isso, seja, já foca passou no resgate. a vida toda
resgata lá na frente, vai construir seu patrimônio, vai dar entrada numa casa, dependendo do quanto ela acumulou de recurso financeiro. Existem planejamentos que, dependendo da pessoa, ela acumula até R$500.000, R$1.000.000 dentro do planejamento para opção de resgate. Olha. E aí garante a estabilidade financeira ao longo de todo o prazo. Quando finalizar o prazo, se ela entender que em algum momento, para mim não é a visão, mas se ela entender que em algum momento já não faz mais sentido para ela o planejamento, ela tem a opção desse resgate para construir patrimônio, alavancar patrimônio, quitar uma dívida. Maravilhoso. Você já tem seguro? Ó, você tá ouvindo tudo, né? Você vai bater um papo com ele aí, não deixar mole não. Quantos anos você tem, Ítala? 21. Olha, anos. Imagina começando agora, 10 anos só, com 31 anos, você já vai ter lá teu capital assegurado. E não é caro não, viu? É isso que é assustador, né? Porque diante de todos os benefícios, não tem um preço absurdo, né? Não, o preço ele é muito voltado para a capacidade de pagamento. Por isso que a gente fala do tratamento individual. A gente adequa o seguro àquilo que é mais importante para a pessoa e aquilo que ela pode pagar também. Que ela pode pagar. Justamente para que ela tenha o suporte imediato, para pelo menos conseguir constituir ali um início de um tratamento ou poder tocar um tratamento sem que isso interfira nas reservas financeiras dela. E depois, caso ela queira aumentar, pode? Ela faz seguros complementares, ela faz planejamentos complementares. Outro diferencial nosso é esse acompanhamento. Então, inclusive hoje eu tenho uma surpresa para você, que aí a gente vai falar disso depois, mas tem que gerar um mistério. Ai, meu Deus, agora eu tô curiosa. Mas a ideia é essa. Fala isso para mim, sou muito curiosa. A gente faz diversos processos dentro de um planejamento e um deles é o acompanhamento. Aquele famoso pós-venda, quando a gente fala da área comercial, sim, né? Sim. Mas a ideia do planejamento é que a gente faça esse acompanhamento. Por quê? A realidade do empresário muda, Ana. Muda. O empresário que ele está num desenvolvimento muito rápido, às vezes hoje o planejamento que ele faz, daqui 2, 3 anos não lhe cabe mais. Sim. Então todos os anos a gente faz acompanhamentos, faz visitas, faz levantamentos da nova realidade, tanto para cima quanto para baixo. Então, se ele tiver com alguma dificuldade financeira, o seguro, além de possibilitar ferramentas financeiras, isso se você quiser depois a gente explica um pouquinho melhor, ele também tem a capacidade de ajuste para mais ou para menos. Então, ele não está ali para ser, ele não tá ali para ser um peso, né, não, na vida da pessoa, solução. Que fantástico, cara. Porque a gente vê tanto produto aí, né, que é simplesmente colocado goela abaixo todo Sim. mundo, né? E que não está preocupado com o outro. E o que você traz para a mesa é um produto que se preocupa de fato com o ser humano, né? Com aquele carinha ali que é único e que tem ali o seu planejamento financeiro, que pode aumentar, que pode diminuir, vai depender de como está o momento dele. Isso é maravilhoso. Exatamente. Vou te dar um São exemplo peso muito de respeito simples. absurdo. Eu tenho um planejamento que eu fiz para um casal que eles são pais de um cliente meu. Aí eles se tornaram clientes também. E hoje eles estão passando por uma deficiência financeira. Aí o que a gente fez? A gente reduziu o custo do planejamento deles para entrar com um planejamento inicial e evitar que qualquer deslize financeiro, qualquer acidente possa gerar um acúmulo de dívidas que eles não vão conseguir pagar. E aí, assim que eles finalizarem o planejamento, isso já está determinado, assim que eles finalizarem o planejamento financeiro deles, que está previsto para maio, abril, maio, mais ou menos, eles vão entrar com um planejamento complementar. Olha. Por quê? Não adianta nada eu fazer um planejamento maior para eles, que vai dificultar a capacidade de pagamento, sendo que hoje não é uma necessidade. Entendeu? A mesma coisa acontece com relação a planejamentos de longo prazo. Por exemplo, a criança ela cresce, a pessoa que tem filho pequeno, ela está pensando, está preocupada com a escola do filho. Sim. E se acontece alguma coisa, como é que vai pagar a escola? A gente entra com linhas de planejamento que elas são voltadas para a educação dos filhos. Então, não adianta eu fazer um planejamento que hoje lhe custe, te dar um capital segurado de R$400 mil para custear a educação do filho, desde o berçário até o final da faculdade, e aí chegar no final da faculdade, ele entrar numa faculdade, no início da faculdade, ele entrar numa faculdade federal. Para que eu vou continuar com aquela linha no planejamento? Aí a gente senta, readequa. A ideia não é só cobrar.
A ideia é trazer aquilo que se encaixa na realidade. Naquela realidade, né? Naquele universo. Cada um de nós é um universo, né? Exatamente. Então, naquele universo. Que perfeito. Aí, vem cá, você não quer contar a surpresa, não? Eu tô olhando o tempo ali, eu tenho 40 minutos ainda, né? Eu não tenho que contar uma surpresa, não? Vou te contar. Pode contar a surpresa? Aquelas... E aí, posso contar? Ítalo, fala, Ítalo. Posso. Conta. Eu falei para você que a gente faz o acompanhamento, né? Sim. E aí dentro do acompanhamento existem todos os processos de venda. Então, toda essa conversa que a gente teve para a montagem do seu planejamento, ela é faseada. O primeiro momento a gente senta para conversar, para eu entender a sua estrutura, pegar alguns dados pessoais, para entender a sua realidade e como o seguro pode ser vantajoso para você. Sim. O segundo passo é a montagem do seu planejamento. Que foi aquela conversa que a gente teve naquela sexta-feira doida, você estava louca para ir viajar, né? E aí a gente montou o planejamento, eu trouxe aquilo que eu entendia que era a sua realidade, a gente fez aqueles ajustes finos juntos. Sim. Então o planejamento não é uma via de mão única, isso é tratado como uma via de mão dupla. Então eu trago o que eu considero ideal, você me traz as suas condições e a gente adequa para achar algo saudável para você. Isso. E o terceiro momento é o momento onde a gente faz a entrega da apólice, que é justamente o momento onde a gente finaliza o processo, a gente traz para você tudo aquilo que foi construído e que foi garantido, porque o planejamento, infelizmente, hoje não é para quem quer, é para quem pode ter. E aí, dentro dessa realidade, a gente entra com o processo da entrega da apólice, que para mim tem um valor muito especial, onde a gente traz a lembrança do porquê aquilo foi feito, que é onde a gente traz a sua apólice física, o seu planejamento e algumas memórias. Gente do céu. Ai, meu pai, o que será que esse Richem tá fazendo? Vem, gente. Vou abrir aqui no meio do podcast. Não sei se eu posso, mas agora já foi. Ah, mentira, cara. Ele falou que eu ia chorar. Seu palhaço. Gente, que isso? Olha o que ele fez, Ítalo. Olha aqui. Não quero mostrar, não. Tô com vergonha, vou mostrar. Mentira. Olha, gente. Que isso? Ele falou que eu ia chorar. Meu Deus. Gente. Não é só um seguro. Olha, primeiro, o que falar de alguém que cuida assim do outro, né? Se eu ficar panda, doutora Andréia, desculpa, é minha dermatologista. Primeiro que você trouxe para mim aqui o ser humano que mais importa na minha vida, né? É por ele que eu sou a louca que eu sou. É por esse cara aqui que tá com 22 anos e eu tenho um orgulho enorme de dizer que Deus em algum momento falou, você vai ser mãe dele. E aí para mim isso não tem coisa mais linda do que ser mãe desse cara, sabe? E gente, não é só um seguro, não é só uma apólice. A apólice é um número, né? É um registro. Isso aqui, Richem, é olhar e falar, continuem vivendo. Aproveitem a vida de vocês, que a gente está aqui segurando a peteca. Exatamente. Sabe? E vai viver, vai atrás dos seus sonhos, que o que acontecer está garantido. Cara, que coisa incrível. Ele falou pra mim que ia me entregar, se podia me entregar no meio do podcast, e se eu chorava. Aí eu falei, eu não ligo de chorar não, mas eu não imaginava que seria assim. Imaginei uma lagriminha. Meu Deus, muito obrigada. Pelo carinho, pelo respeito e por olhar cada pessoa no seu processo mais individual, que é tão importante, que é cada universo, né? Sim. É cada jeitinho, cada modo, cada escolha de vida. E você respeitar isso tudo,
na demonstração que você fez aqui. Cada pessoa é Muito única, obrigada. Aline. Cada Sim. um tem um CPF, cada um tem uma individualidade. Cada uma tem que ser tratada como se fosse única. Nossa, que lindo, que presente lindo. E é uma apólice, mas eu vou te falar que eu senti ganhando um presente. Eu quero ler com calma, tá? Aí vou ler Pode com ler. calma. Que coisa mais maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Ainda tem um love card aqui para eu escrever para alguém também. Exatamente. Essa é uma parte um pouquinho mais difícil, tá, Aline? Ai, ai. Mas essa é muito importante. A gente não sai de um processo sem essa love card. É mesmo? Porque eu vou te falar o que geralmente acontece. A gente passa o cotidiano com as pessoas que a gente mais ama. E geralmente a gente fala um eu te amo, fala um fica perto de mim, um tô com saudade. Mas às vezes a gente esquece de falar para as pessoas o quanto elas são importantes. E a love card, ela é justamente esse momento. Porque eu, como responsável pelo seguro de vocês, eu me sinto na obrigação de entregar isso pessoalmente, caso alguma coisa aconteça. Então aí vão estar realmente as palavras que vocês querem deixar para as pessoas que vocês amam. Então é uma coisa que eu vou pedir para você fazer, eu vou pedir para o Pedro fazer, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim. Mas quando chegar a gente vai estar preparado. Que loucura, hein? Que loucura. Então, gente, para você que vai ter o seguro feito com o Richem, você vai receber assim, olha, essa folha aqui. Que ela vem vazia, claro, porque é você que vai escrever. E na fala dele você já percebeu o que você vai escrever, né? E para quem você vai escrever. Meu querido, que coisa mais linda. Ainda não consegui ler aqui não, porque senão eu sei que eu vou chorar mais. Então eu tô me segurando. Italan, eu tô panda? Tô de panda. Fica assim. Tô Tá, de panda não. Ai, meu Deus, que coisa linda, de verdade. Eu já te falei que eu já tive outros seguros, mas eu tive seguro que eu não recebi nem a pólice. Que dirá algo desse nível, sabe? Com tanto cuidado, preocupação e zelo, né? É isso, é zelar pelo outro, né? Sim. E aí aqui eu gosto de citar dois aspectos extremamente importantes do seguro, tá, Aline? Um deles é a proteção de fato, é a garantia, a segurança de que não precisa se preocupar, vai ser feliz, vai correr atrás dos seus sonhos, que o que é seu está garantido. E o segundo é o propósito. Tem muita gente que fala sobre ser empresário, né? Sobre empreender, mas aqui eu falo sobre o seguro com a segurança de que isso não é só um negócio. Isso hoje é uma missão de vida. E aqui a gente traz justamente a oportunidade que para mim é a minha maior realização pessoal, que é proteger as pessoas. Cara, é demais. Assim, pode parecer uma coisa, como você falou, né? Não é só a empresa, né? Inicialmente é uma empresa, ok. Ela tem o seu propósito e o modo como você lida com o processo é que mostra de fato o que você veio fazer. Que não é só passar o número de uma apólice, né? É deixar claro que é isso, vai sonhar, vai viver, vai fazer, que aqui é Vigilante Life Insurance, atrelado a Prudential, vai cuidar de você. É isso, o resto só vai, né? Só vai. Eu vou, coisa mais linda, eu vou mandar foto pro Pedro, vou encontrar com o Pedro. Pedro faz aniversário dia 15, né? Sim. E eu vou estar com ele só na outra semana, porque, parênteses, tá, gente? Sou mãe de adolescente. Posso chamar 22 anos, é meu adolescente, né? Tudo bem. E ele me disse que vai fazer uma festa fantasia. Eu falei, opa, vou de quê? Não, mãe, você não vai não, né? Ah! Fiquei arrasada. Assim, 22 anos criando. Fiquei arrasada, porque a festa vai ser de faroeste. Eu queria também de faroeste, armada e tal. Não vou poder.
Eu falei, eu levo uns amigos meus, que aí não tem problema. Mas ele não me deixou, porque ele sabe a bagunça que a mãe faz, né? Então, você concorda. Eu concordo. Você já conhece a mãe. A Que maravilhoso. Nossa, eu desejo muito que você faça muitos, muitos trabalhos assim como esse, que você só traz, de fato, mostra pra gente, né? Olha aqui o que é importante para você olhar, né? Olha o que é importante que você foque. Né? Não se esqueça. É. Não se esqueça. É por isso que você luta todo dia. É por isso, é por esse cara mais lindo do planeta que eu luto todo dia. Por essa louca aqui. Muito obrigada, viu? De verdade. Olha que louco, hein, gente? Vocês não têm noção, vocês não estão dentro de mim, vocês não sabem o que eu estou sentindo aqui. E cada um sente de um jeito diferente. Tem gente que fica com vergonha, tem gente que fica feliz. Vai da beleza que é ser o ser humano, né? Dessa individualidade que a gente nunca sabe como o outro vai agir, o que vai acontecer, qual é o impacto, qual é o fator surpresa, né? Ele mexe muito. E algumas pessoas, de fato, retraem no fator surpresa. Sim. Outras são como eu, atacam, né? Vão para cima e enlouquecem. Agora, para empreendedor, vamos lá. Assim que você saiu do Exército, você decidiu abrir a Vigilante, ainda vou aprender a falar. Vigilante Life Insurance. Vigilante, eu quero falar um vigilante, não sei porquê, mas é Vigilante Life Insurance. Você saiu do Exército e aí você já abriu a franquia da Prudential. Isso. E aí, como foi esse processo? Porque você, como empreendedor, você está aqui trazendo não só a pólice física, mas uma lembrança do porquê eu faço o que eu faço, né? E o que você faz por mim aqui. Agora, e o empresário? Porque aí você entra no processo gestor, né? Que o empresário, o que você faz? Eu cuido de finanças, eu cuido disso, eu entendo de seguro. Não, você tem que cuidar da gestão. Você tem que fazer gestão. Isso é exatamente o que acontece por detrás dos bastidores, né? Que é o que a gente fala sobre girar pratinhos. É como se a gente estivesse num show do 50 circo, pratos, meu filho, é loucura. são vários pratos. Então, a gente tem que lidar justamente com a parte administrativa, com os cuidados com os clientes, lidar com as possíveis questões indenizatórias, com as questões de avaliação e capacidade do cliente ser cliente. Então, dentro de todo o processo comercial, o administrativo por trás, ele é extremamente importante para garantir que tudo vai ser feito e garantido da melhor forma. Vou te dar um exemplo comum. Existem pessoas que elas têm restrições com relação ao planejamento. Eu tive um cliente que ele era soropositivo, que a princípio não teria direito a um seguro de vida, mas que ele, por ser um cliente que faz o acompanhamento assíduo, manteve o controle por longo prazo, ele comprovou isso, ele garantiu a manutenção do seguro de vida dele, com algumas restrições, obviamente, porque, querendo ou não, o seguro de vida ele tem que avaliar o risco. Então, ele conseguiu a garantia de um seguro de vida para ele. Nossa, e aí, incrível. Ele, como autônomo também, ele precisa da garantia da saúde física dele. E dentro dessa possibilidade, ele trouxe o principal medo dele, que seria uma invalidez, uma fratura óssea que impedisse ele de trabalhar. Porque a imunidade dele pode ficar baixinha a qualquer momento, né? Exatamente. E aí, dentro de uma realidade como essa, qualquer tipo de risco que lhe foi concedido, independentemente do caso clínico dele anterior, a partir do momento do processo de avaliação, já foi garantido. Que incrível. E aí que traz, esse é um dos principais diferenciais da parte administrativa. É o cara estar disposto a correr atrás e garantir o que para mim deveria ser uma realidade. Que todo mundo tem que ter um seguro de vida. E agora, todo mundo deveria ter o direito. Mas aí eles fazem essa análise, né? Existe essa análise criteriosa para falar, você pode, você não pode. E aí quando você vai dar essa notícia que a pessoa não pode? Isso é difícil, porque aí, infelizmente, isso foge um pouquinho do meu eu. Porque para mim, eu trazer a proteção é minha realização. Imagina eu olhar para uma pessoa e falar, desculpa, você não pode ser cliente.
Então, Você isso está falando dói para ela, você não pode ser demais. protegida pela Prudential. E aí é o que eu falo sobre também a longevidade do planejamento. Porque a partir do momento que você entrou com o planejamento, seus direitos estão garantidos. O que acontece depois, isso é inclusive uma cláusula da Prudential, qualquer agravamento de risco póstumo à contratação e aprovação da Prudential, ele não pode gerar consequências ou penalidades dentro Para do o seguro cliente. para o cliente. E aí, isso garante para o cliente que, independente do que acontecer depois, a partir do momento que ele foi aprovado no seguro de vida, tudo aquilo que ele foi aprovado está garantido. Nossa, eu tenho uma conhecida que ela trabalha também com seguro assim, e aí eu comentando com ela de você, ela falou, nossa, você fez? Que bom que você já fez e tal, tá resolvido? Tá resolvido. Aí ela me contou uma história que eu acho que eu até compartilhei com você, de uma pessoa que a pessoa X fez o seguro e tinha uma outra pessoa junto com essa amiga dela que fez, e aí ele disse, besteira, não vou fazer isso não, pra que bobagem, palhaçada, super criticou. 2 meses depois, descobriu que estava com uma doença difícil. E aí quis fazer. E falou, me dá logo o boleto, eu vou pagar. Ela falou, não, não é assim, você tem que passar. E o cara não foi aprovado. Porque teve A de doença entregar os pregressa. dois. Então, tipo, se arrependimento matasse, né? Porque o quanto esse cara se arrependeu de bater no peito e falar, isso é besteira, eu não preciso disso. Depois ele foi correndo, tentando, mas ele já não tinha possibilidade de fazer porque a saúde dele comprovava que não era possível mais o seguro assumir. Exatamente. Difícil isso, né? É o poder da incerteza. Se não existe nenhum relato de que a pessoa tem alguma doença pregressa, a Prudential ela assume o risco. Agora, a partir do momento em que a pessoa já tem algo pregresso, a Prudential já não é obrigada a assumir o risco. E aí é outro diferencial do nosso planejamento, que a gente não vai ficar cobrando de você a vida toda, para na hora que acontecer alguma coisa, eu olhar para você e falar, peraí. Te avisei, levantei a plaquinha. Exatamente. Então, não à toa a Prudential eleita nos últimos anos pela Forbes como uma das empresas mais éticas do mundo. Uau. Ela constantemente passa por feitos assim. E muito sério, né? Eleita como a empresa mais ética. Ética, hoje em dia, eu falo que é igual as pessoas falam, nossa, o meu diferencial é o atendimento. Não deveria ser. Exatamente. Né? Isso é o básico na minha vida. Mas, ainda assim, é o diferencial de fato, né? Porque a gente vê uns atendimentos horrorosos. E a ética também. A ética também não deveria ser premiada, né? Mas no mundo que a gente vive porque as pessoas são oportunistas, querem fazer a coisa... Tá tudo muito distorcido. Tudo muito distorcido, aí a ética vira premiação. Que loucura, né? E aí eu vou te dar um exemplo interessante, que você sabe quais são as 3 únicas situações que nenhuma seguradora é obrigada a pagar um seguro de vida? Menor ideia. Primeira delas questões de pandemias e epidemias. Segunda, questões de catástrofes naturais. Tudo e a gigante. terceira, guerras e atentados terroristas. Tudo gigante. A Prudential, no início desse ano, não sei se você sabe, em fevereiro foi lançada uma nota tornando dengue epidêmico de novo no Brasil. Sim, eu sei. Na semana seguinte, a Prudential lançou uma nota falando que ela pagaria quaisquer internações e mortes por dengue, independente da ocasião. Se a pessoa já tivesse contratado seguro, tivesse passado pelo período de carência de doenças, ela estaria amparada. Você ainda tem dúvida se vai fazer ou não? Lembra das Surreal. enchentes no Rio Grande do Sul? Sim. A Prudential não só cobriu, como também mandou uma nota falando que nenhum tipo de juros ou cancelamento ia ser executado por atrasos no pagamento das pessoas que passaram por aquilo. Nossa. Ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas é isso que traz pra gente a segurança de que a gente está no caminho certo. Tá cuidando de pessoas de verdade. Não tá apenas entregando a pólice. Não está apenas entregando a pólice. Tô aqui impressionada. Tô impressionada, tô adorando esse papo, tô adorando. E aí eu quero saber o seguinte, como é que as pessoas fazem
para marcar com você, para você explicar, porque aí você vai ter que conhecer, assim como ele entregou a minha apólice do meu filho aqui, ele bateu um papo super comigo, e você precisa fazer isso com as pessoas que você Sim. vai gerar essa apólice, né, esse planejamento financeiro. Como é que é feito? Exatamente. Isso é outro diferencial que a gente tem. Não existe telefone profissional, telefone funcional, ramal de ligação. A pessoa que ela quiser o acesso comigo, ela vai ter acesso ao meu telefone particular. Assim como você tem, até porque a gente não sabe quando um problema vai acontecer. Não tem hora, Então, né? eu tenho a obrigação moral, já que eu tenho uma empresa atrás de mim com tamanha credibilidade, eu tenho a obrigação moral de estar disponível 24 horas. E aí a pessoa vai ter acesso ao meu contato pessoal, ela pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por ligação. Vai ser um prazer, eu vou receber uma a uma, cada uma vai ser tratada de maneira individual, a gente vai sentar, vai conversar, vai entender a realidade de cada um e vai adaptar esse planejamento para que seja o ideal para aquela pessoa, para aquele universo, como você fala. Que eu acho que cada ser humano é um universo incrível, né? Tem tudo ali, né? Até a pessoa tem a sua família, tem o seu trabalho, tem a sua área acadêmica, tem os seus amigos, tem o seu momento de viagem. Você vê o universo, né? A gente só vai expandindo o todo que a pessoa é, né? Eu estava falando até esses dias que, mudando de assunto, dentro do assunto, eu não gosto muito quando as pessoas falam dentro do mercado digital. Ah, persona, qual é a persona? Eu acho que é uma linha muito fria. Que a persona, sim, ela foi gerada mais para a área do tráfego, né? Do tráfego pago. Que é para saber, é homem, é mulher, está no Brasil, não está no Brasil, está no Rio de Janeiro, qual a idade, o que que faz, qual o trabalho. Então você vê que é algo frio, né? São informações de dados. Qual é o Sim. dado dessa pessoa? É isso. Agora, para mim, o cliente, ele é muito além disso tudo. Ele é um universo inteiro. Sim. Ah, a Aline gosta de série. Richem gosta de série. Mas qual a série que ela gosta? Qual a série que ele Exatamente. gosta? A Aline gosta de rosa, Richem gosta de rosa, mas em que momento ele usa o rosa e em que momento ela usa o rosa? A Aline adora ópera, mas ela ouve ópera diariamente. O Richem não gosta tanto de ópera, mas ele bota ópera quando ele está estressado. Então é assim, você vai Exatamente. pontuando, aí você vê os universos todos que a gente passeia, né? E que são infinitos. São. Eu acho isso maravilhoso. E a Prudential faz uma coisa linda, que é cuidar de gente individual. Que é cuidar de gente, não é no plural. É aquela pessoa. Né? Mostrar para aquela pessoa a importância que ela tem. No respeito que ela teve com o Rio Grande do Sul. No respeito que ela teve com, olha, se tem dengue aí, a gente tá junto. Então é mostrar, nesses momentos todos, ela mostra a ética e o respeito dela diante dos clientes. Exatamente. E além disso, ela em constante evolução, a ideia é sempre trazer mais e mais, né? Então, falei para você sobre o aplicativo do Fully. Eu tenho que baixar o Fully, galera. Que também é um aplicativo que ele promove a saúde em 3 principais pilares do indivíduo: saúde física, saúde mental e saúde financeira. Então lá dentro você tem meio que um estojo, uma carteira digital para você controlar suas finanças. Olha, que legal. Amanhã você vai fazer comigo Fully? Vou. Então tá bem. Vai ter o suporte mental, então locais de meditação, consultas. E também o suporte físico, onde você consegue até um cashback, consegue reaver parte dos valores ou ter abatimento nas parcelas pela prática de atividade física. Olha, adorei isso. E aí, dentro do Fully, existem promoções também para você ter acesso a cupons de desconto das parcerias. Ótimo. Bate o Delate. Adoro. Podia até me patrocinar em Bate de Laje. Lojas esportivas. Olha, tudo coisa que eu gosto. Que é bom para a gente poder otimizar também a saúde, promover a saúde. Sim. Porque o seguro de vida, a ideia dele é justamente isso, né? Garantir a saúde do cliente, mas a gente ajuda também a ensinar o cliente a cuidar da própria saúde. Traz a motivação e a inspiração, né? Você fica ali rodeando e entregando informação essencial para ele, né? Exatamente. Adorei isso tudo. Agora, dá uma dica, vai, para quem quer entrar para a franquia da Prudential, como é que faz? Ah, ótima pergunta. Hoje, dentro do nosso planejamento, a própria Prudential ela está num processo de expansão no Brasil,
onde ela tende a ter um crescimento dos últimos anos ali de mais de 20%. Então, a ideia é que a gente procura sempre novos franqueados para poder promover a abertura de novos escritórios. Eu mesmo, na semana retrasada, eu passei por uma entrevista para talvez abrir o primeiro escritório no interior do Rio de Janeiro. Olha isso, que maravilhoso! E aí eu estou no processo de seleção, porque aí eu vou ser capacitado dentro dos protocolos da Prudential a poder instruir novos life planners, que é o que eu sou hoje. Sim, que maravilhoso! E aí que eu falo sobre a ramificação do conhecimento. Eu tinha uma mentalidade quando eu entrei na Prudential, eu confesso para você, Aline, de que eu queria ser life planner a minha vida toda. E aí eu ia poder cuidar de várias pessoas, proteger várias pessoas. Mas aí eu aprendi dentro do processo da Prudential que eu, como um instrutor, um gestor de life planners, um parceiro de negócios desses novos life planners, eu vou poder ramificar minha capacidade de acesso. Eu ter 2 mãos hoje para trabalhar podem se tornar 10 se eu tiver 5 life planners parceiros. Exato. E aí a gente consegue acessar. Você já viu aquele filme A Corrente do Bem? É um filme muito antigo, Aline, onde tem um garoto que ele buscava ajudar as pessoas e ele tinha a teoria da corrente do bem. Cara, eu acho que eu já vi. Fala mais. Que aí a mentalidade dele era, ele tinha a obrigação de ajudar 3 pessoas, mas com uma condição, que essas 3 pessoas ajudassem mais 3 pessoas. Ai, a gente devia plantar isso no mundo, né? E aí a ideia da Prudential, a mentalidade da Prudential é justamente essa, a ramificação do conhecimento para permitir que o seguro de vida acesse o máximo de pessoas possível. Porque hoje o seguro de vida ele é muito pouco divulgado hoje no Brasil. Você sabia que hoje só 17% da população economicamente ativa tem seguro de vida hoje no Brasil? 17%. Se comparar com os grandes países como Estados Unidos e Japão, hoje os Estados Unidos e o Japão já têm uma mentalidade cultural muito forte em cima disso. 90% da população lá já possui um planejamento como esse. Nossa! A gente é muito atrasado em vários sentidos da esfera financeira, né? Parando para pensar de modo bem grosseiro, né? E aí eu me ponho com essa obrigação. Aí é mais um tijolinho que eu coloco na minha mochila, né? De poder divulgar isso o máximo possível. Então a pessoa que tem interesse, ela tem que participar de um processo de seleção. Eu participei de um processo de seleção que foi extremamente difícil. Ele envolveu diversas entrevistas. A pessoa ela tem que ser credenciada, então ela tem que fazer a prova da SUSEP, mas isso é tudo orientado pela equipe de parceiros da Prudential. Então a gente instrui a pessoa de como ela vai seguir em todo o processo. É avaliado as capacidades da pessoa, tanto físicas quanto intelectuais, de poder gerir o próprio negócio. Sim. Porque muitas das vezes, vou dar o meu próprio exemplo, eu abri mão de uma carreira teoricamente estável, né? Segura, né? Segura, totalmente. Né? Que para poder começar o meu próprio negócio. Como seria a imagem de uma pessoa, eu, por exemplo, como gestor, como parceiro de negócios, eu tirar uma pessoa de uma situação estável sem a garantia de que ela vai ter sucesso? A garantia a gente não tem de fato, mas a gente tem diversos métodos de análise para mitigar esse risco. E aí dentro dessa realidade, a gente faz toda uma avaliação para evitar que a pessoa abra mão de uma situação que ela já mantém para entrar numa coisa que seja um risco muito alto para ela. Então nisso também a Prudential me surpreende. Por quê? Porque ela não vai trazer qualquer um só pelo processo de expansão. Ela vai trazer pessoas que são qualificadas e Sim. que têm a tendência do sucesso. E aí, dentro desse meio, fica fácil hoje uma realidade que eu vivo, onde o dinheiro já não é mais uma preocupação. Hoje a minha principal preocupação é o propósito. Fantástico. Aí você fala, né, o dinheiro não é mais uma preocupação. Então, claro, a gente está falando de uma empresa sólida, mundial, né, uma multinacional.
Como é que é dentro da Prudential, junto com vocês, com os franqueados e os life planners, essa questão da concorrência, da venda, do processo de acesso? Como é que funciona isso? A Prudential, por ela ter uma metodologia muito correta e isso ser disseminado dentro do próprio processo de seleção, a gente não tem muito problema com relação à Com concorrência. as metas, com tudo. Dentro dessa realidade, inclusive, existem modalidades onde os life planners se juntam para fechar um mesmo negócio, que são parcerias entre life planners. Então, que a gente chama lá dentro da Prudential de joint, que são processos onde a gente faz em conjunto um mesmo processo, ou seja, 2 profissionais trabalhando em conjunto para adequar o planejamento de uma única pessoa. Então, esse é um outro diferencial da Prudential. Apesar de existirem quase 4.000 life planners, né, hoje no Brasil, No país, tá? no país, hoje a gente tem uma metodologia de muito respeito mútuo. Fantástico. Então, por exemplo, para mim, quando eu ligo para um potencial cliente, uma recomendação de um cliente meu que me liga, me passa um número, liga para esse cara precisa muito disso. Aí eu ligo para ele, eu pergunto se ele já ouviu falar da Prudential, e o cara fala, já, inclusive sou cliente. Para mim é uma felicidade, Aline, porque eu sei que ele está em boas mãos. Muda tudo, né? A gente vendo você falar aqui, teu olho brilha, você tem de fato prazer em fazer o que você faz e um respeito absoluto pela empresa que você hoje é parceiro. Isso muda toda a história, né? Completamente. Você acorda, gente, esse cara aqui, ele vai direto, toda semana ele tá no interior. Mas toda semana. Tô indo amanhã, inclusive. Tá indo amanhã. Hoje é segunda-feira, já falei pra vocês que eu gravo às segundas. Amanhã, terça-feira, ele tá, depois da nossa reunião de manhãzinha, ele tá indo embora pra Resende, né? Eu visito principalmente Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Bananal, Barra do Piraí. Eu acesso todo o interior desse eixo, Rio, até o limite ali de São Paulo. E aí você bate na casa das pessoas? Como é que é isso? Eu fiquei curiosa. Geralmente eu recebo recomendações Tá. de clientes, de potenciais clientes, pessoas, amigos, parceiros. E aí eu acho que o atendimento presencial ele é essencial para o sucesso. Muda Porque muito. por mais que a gente hoje tenha as ferramentas virtuais, reunião por vídeo, tudo mais, Segundo momento, né? Mas o primeiro Ainda momento assim- precisa ser cara a cara. exatamente, eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso entender os intuitos da pessoa, o objetivo da pessoa com aquele planejamento. Sim. E também entender as necessidades reais da pessoa, que muitas das vezes, sem essa proximidade, sem esse vínculo, a pessoa pode não se sentir confortável de expor. E aí isso Porque gera são assuntos delicados, né? Bem Exatamente. sensíveis. E aí isso gera uma má interpretação e pode gerar como consequência um mau planejamento. Então, eu faço questão de, quando a pessoa é da região, eu fazer um atendimento presencial. Então, eu me planejo de acordo com os nomes que eu tenho no interior para ir visitar essas pessoas com certa frequência. E não só aqui. Há um mês atrás fui para Goiânia também, com o mesmo intuito. E eu tenho clientes, graças a Deus, espalhados pelo Brasil. Então, eu tenho clientes em Porto Velho, eu tenho clientes em Manaus, eu tenho cliente no Mato Grosso. E eu estou começando agora um processo de planejamento para planejar viagens e estar presente com esses clientes. Porque isso é importante. Porque uma coisa é a pessoa te oferecer um produto, outra coisa é a pessoa estar lá para garantir que aquilo vai ser executado. Sim. É outra brincadeira, né? Aí a gente fala sobre atendimento. Você está diante de alguém que faz um atendimento completo, não é isso? É o importante. Nada mais importante do que a segurança da pessoa saber que a gente está lá para ela. E são momentos tão sensíveis, né? Todos que vocês trazem. Mesmo até a pessoa que vai até o final pro resgate, que também deve ser uma alegria deliciosa. Sim. Mas tudo muito delicado, né? A gente não para de falar que o assunto principal são as pessoas. E pessoa é emoção pura. Então, você lida com essa bombinha chamada emoção. Fazer o quê? Exatamente. Inclusive,
existe um canal da Prudential chamado Vidas que Protegem. Eu vi um vídeo desse canal hoje sobre uma Life Planner que ela tem 18 anos de carreira dentro da Prudential. E ela falou uma coisa que é muito da realidade que as pessoas às vezes não enxergam. Que quando a gente fala de seguro de vida, a gente não está falando de morte. A gente fala de vida. É a garantia da vida em todos os aspectos. É a sobrevivência financeira, é a sobrevivência pessoal, é a sobrevivência emocional. Porque às vezes a pessoa, ela se sente desamparada, perdida, sem saber o que fazer. E aí a gente entra com o suporte, e aí o diferencial de um Life Planner é justamente esse. A gente não entra só com o suporte do, não, vamos te atender. A gente vai resolver o problema. Então, você não precisa se preocupar. A gente vai atrás do que tiver que correr atrás de documentação. Isso é ensinado pra gente como Life Planner. A gente vai atrás da documentação, a gente corre atrás daquilo que é o correto para garantir que tudo aquilo que foi prometido seja garantido. Fantástico. Fantástico. Vai, deixa um recado aí. Olha, a gente já estourou. Adoro isso. Vai, deixa um recado agora. Primeiro para os seus clientes e depois para quem quer empreender na área. Tá. Primeiro, eu vou pedir então para dar 3 recados. Fica à vontade. Tá? Um para quem já é meu cliente. Então, primeiro de tudo, agradecer a confiança, porque tudo isso foi construído graças à confiança de cada um de vocês. O segundo é agradecer a todos os potenciais clientes que tenham essa preocupação, que eu vou estar totalmente disponível para atender vocês, se precisar de alguma coisa, se tiver dúvidas. Para mim, atender um bom cliente não é simplesmente oferecer o produto. Às vezes a pessoa tem dúvida, às vezes a pessoa já tem um planejamento e quer saber se aquele planejamento é adequado. Eu me ponho à disponibilidade, me ponho disponível para poder mostrar isso para vocês, esclarecer qualquer dúvida e estar completamente disponível para atendê-los. E por último, para quem quer ser um franqueado Life Planner, eu posso me botar à disposição também para poder enquadrar vocês dentro de um perfil que vai ser um perfil acessível para poder promover a construção da sua própria franquia. Então eu conheço parceiros de negócios que têm total capacidade de preparar vocês para aderir à sua própria franquia, se tiverem interesse de se tornar um Life Planner. Tá vendo, gente? Que coisa maravilhosa. A gente começa falando de um assunto seguro de vida, para começo de conversa, não é de morte, é de vida. Então, vamos valorizar a nossa vida. Você cuida do seu carro, da sua casa, da escola do seu filho. Como é que você não vai cuidar de você para que tudo isso esteja rodando bem? Você tem que estar bem em primeiro lugar. É aquele processo do avião, né? A máscara cai e você não tem que colocar no outro. Primeiro você tem que colocar em você. Porque se você não estiver bem, você não Como é que consegue você cuida do outro? Então, primeira coisa, o seu seguro. Esteja pronto. Richem, muito obrigada. Eu que agradeço, Eu espero que você tenha gostado do nosso papo. Eu adorei. Eu adorei. É incrível estar sempre com você, Aline. Obrigado. Você me botou para chorar muito aqui. Virei um panda no meio do podcast. Muito obrigada, meu querido. Me fez muito bem. Estou doida para ler tudo aqui que você escreveu. Leia com carinho. É tudo para você. Obrigada. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Num podcast... Eu não podia imaginar que eu ia fazer um podcast sobre seguro de vida e que ia me gerar tanta emoção. Pois é, me gerou muita emoção e eu fico muito feliz com isso, externar o que eu sou. Sou essa pessoa que vocês estão vendo. Então, eu fico por aqui e agradeço mais uma vez ao Richem Tanuri, da Vigilante Life Insurance. Agora foi. Foi. E eu quero agradecer a Pizu, que está sempre com a gente, a Elaine Augusto, Estética Facial, a M2DE. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Obrigada. Thank you.